Você acredita em Deus? Em que Deus você acredita? Você acredita nele mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nesse mundo caótico que a gente vive hoje? E quando as coisas pioram, a sua fé continua inabalável? Você segue caminhando sempre em frente com esperança? Afinal, qual é a sua relação com esse Deus? Oi, gente, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós estamos aqui para falar sobre um livro bem diferente que eu li esse ano, de uma autora que eu já tinha lido anteriormente, tinha me apaixonado pela escrita dela. Eu estou falando de Octavia Stell Butler. Ela foi uma escritora norte-americana, nascida em 1947 e que infelizmente já nos deixou no ano de 2006. Mas antes disso, ela deixou uma vasta coletânea de histórias, na sua grande maioria, distopias e ficção científica, sempre trazendo muito da questão do racismo, das questões estruturais, problemas sociais, ambientais, mas principalmente focado na questão racial. Então, ela foi aí uma das pioneiras do afrofuturismo, né? Que é uma vertente dentro da ficção científica que cada vez mais a gente começa a falar. E também feminista, de certa forma, porque ela sempre nos apresenta personagens femininas muito fortes, protagonistas, né? E é o caso deste livro do qual falaremos hoje, A Parábola do Semeador. Antes da gente partir para o livro, eu acho interessante também comentar que essa autora, a partir dos anos 70, ela começou a fazer muito sucesso lá fora, ganhou muitos prêmios importantes da fantasia e da ficção científica, o Hugo Awards, o Nebula. Quando ela não ganhava, ela era indicada mesmo assim. E apesar de tudo isso, ela só começou a ser publicada aqui no Brasil muito recentemente. O livro sobre o qual nós vamos falar hoje, então, é A Parábola do Semeador. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1993 e foi trazido para nós aqui no Brasil pela editora Morro Branco. Eu já comentei em outro vídeo que essa editora tem se tornado uma das favoritas do meu coração, porque ela tem trazido muito livro de fantasia e ficção científica muito bons, assim, eu tenho uma parte da minha estante só de Morro Branco, e muitas autoras mulheres, enfim, livros premiados, é uma editora que está de parabéns, e eles estão trazendo aqui, publicando no Brasil, pela primeira vez, toda a obra aí, já tem acho que uns 10 livros, da Octavia Butler, e apesar, né, dela ser uma autora que não começou a sua carreira, mas começou o seu sucesso ainda nos anos 70, né? Então, em pensar que ela nunca tinha sido traduzida aqui pra gente. Então, fica um salve aí pra Morro Branco fazendo um ótimo trabalho. Mas afinal, do que se trata a parábola do semeador? Essa história, ela é narrada pela protagonista aqui do livro, que é a Lauren Oya Olamina. Ela é uma menina negra de 15 anos, americana, e ela vai nos contar, nos descrever todos os acontecimentos. Então, a história é contada através do ponto de vista dela, através dos diários dela. Ela começa os relatos em meados de 2023, 2024 e vai até 2027, neste que seria o primeiro volume desta série. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso quando eu trouxer um vídeo aí sobre a grande série, que na verdade é só uma duologia. Bom, a Lauren, ela mora com a madrasta, o pai dela, que é um pastor batista, e alguns irmãos, em uma cidade murada. Porque aqui nós temos um contexto que é o seguinte: o planeta ele já não é mais o mesmo, o mundo está bem mudado. Os recursos naturais foram exauridos, né? A questão do meio ambiente está bem prejudicada, foi muito degradado. Então, conseguir alimento e água potável são recursos caríssimos, né? É bem difícil de encontrar. O governo, ainda existe um governo, porém ele está assim cada vez mais distante da população, porque tudo foi privatizado. Então, se você precisar de algum serviço básico, seja de saúde, de educação, de segurança, tudo custa dinheiro. O dinheiro tá uma coisa assim que cada vez mais a, dividido mesmo a questão das classes, porque a gente tem a classe que seria a mais rica, os mais poderosos, eles detêm absolutamente todos
os meios de produção, digamos assim, né, que são geralmente, fábricas ou terras aonde as pessoas que buscam por emprego, elas têm que se sujeitar aí a condições análogas à escravidão mesmo. Às vezes é só em troca de ter onde ficar e o que comer no fim do dia. E essa parcela da população, que inclui então o governo e uma pequenina parcela de pessoas que ainda detêm algum negócio, digamos assim, eles já estão preocupados em coisas muito além da realidade da maioria do povo, que é, por exemplo, uma espécie de corrida espacial aí para colonizar outros planetas. Então tem um grande investimento em cima disso, e enquanto os problemas que tem aqui no nosso planeta, aqui na Terra, não são resolvidos porque falta recurso, né. Então, já começa aí levantando essas questões, né. Onde vive então a Lauren, a família dela e os principais personagens que a gente vai conhecer aqui no início do livro? Eles vivem então dentro de uma cidade que é completamente murada e, fica subentendido que existem algumas outras poucas cidades desse tipo que ainda resistem. E por que que eu digo resistem, tá? Porque essas pessoas, elas vivem ali dentro tentando ainda manter um certo grau de normalidade no seu dia a dia. Então elas se escondem realmente de todos os perigos que existem do lado de fora. E aí eu tô falando já de animais selvagens. Então, por exemplo, cães, eles têm medo de cães porque os cães estão completamente selvagens, assim, vivendo, né, se tornaram animais carnívoros mesmo, assim, selvagens. Hã, ladrões, assassinos, estupradores. Então, assim, são muitos, muitos perigos, realmente. E além de tudo isso, que já, né, seria o suficiente para apavorar qualquer um, tem algumas gangues que eles chamam de piromaníacos. Porque também uma outra questão que entra em discussão aqui é que alguns fármacos que eram vendidos assim e ingeridos pela população meio que indiscriminadamente, eles causaram diferentes problemas em pessoas. E um desses problemas é essa piromania. Elas criam uma dependência nessa droga e o resultado é que elas ficam completamente fora de si, elas ficam realmente, doidas por tacar fogo nas coisas e ver o fogo. É quase que um êxtase sexual que elas sentem ao ver as coisas queimarem e serem destruídas. Então elas se tornam extremamente violentas e destrutivas. Para completar esse mundo em caos, olha a referência literária aí, a nossa personagem principal, a Lauren, ela tem uma condição que se chama aqui no livro hiperempatia, e que é explicada que teria sido passada para ela por conta de um medicamento que a mãe dela tomava enquanto estava grávida. Hiperempatia, o nome já meio, né, sugere, quer dizer que a Lauren ela sente realmente na pele, no corpo dela, as coisas que as outras pessoas próximas dela estão sentindo. E aí tu imagina num universo que tá, né, problemático neste nível que eu comentei, você ser capaz, não só ser capaz de sentir, mas ela não tem nem controle sobre isso. Mesmo que ela não queira, se ela vê alguma pessoa, algum animal, algum ser vivo sofrendo, ela vai sofrer também. E isso não em nível psicológico e emocional, em nível físico, realmente. Então, assim, já deu para entender que esse livro ele aborda milhares de questões, né? Porque aqui a gente tem problemas ambientais, a gente tem exploração de outros planetas, apesar de que até este volume, pelo menos, é só mencionado, mas tem aí essas discussões. E tem essa questão da hiperempatia da Lauren, né? Bom, além disso, nós vamos ter mais um elemento que vai aí fechar, então, os elementos principais dessa história, tá? Que é a questão da religiosidade. Como eu tinha comentado, o pai da Lauren, ele é um pastor. E o pessoal que mora ali dentro dessa cidade, eles costumam ver o pai dela como uma figura até meio de liderança, assim, né? Eles fazem ali os cultos, e a Lauren desde pequenininha cresceu nesse contexto, então ela auxilia e tudo mais. Só que conforme ela vai crescendo e tomando noção mesmo da realidade que eles vivem, que é uma realidade onde adolescentes pegam em armas porque precisam ir caçar, precisam matar, né, para sobreviver, nem que seja para comer ou por segurança, enfim, ela começa a ver que tá um pouco fora, né, da realidade dela.
essas crenças do pai dela. Ela começa a questionar até essa questão do não matar, enfim, né? Porque o pai dela ensina uma coisa, e ela vê que na prática não dá para levar bem ao pé da letra tudo aquilo. E outra questão que ela levanta é que essa fé cega das pessoas, para ela tá causando um problema naquela comunidade, que ela tá vendo que todo mundo tá meio inerte. Ela começa a ver aos poucos esses muros da cidade ruírem, né? Seja metaforicamente, até chegar no momento onde que fisicamente eles vão ruir, e ela começa a se preocupar com isso, porque ela acredita que a fé ela deveria movimentar as pessoas. E aí ela começa, meio que sem querer, a criar uma espécie de religião bem própria dela mesma e que vai ser o que vai manter a esperança dela viva ao longo da jornada dela. Assim vai nascer então a Semente da Terra, que é de fato uma espécie de religião que a Lauren vai criar, aonde tem ali 3 máximas, né? A primeira delas sendo que Deus é mudança. E é a mais importante de todas, na verdade, porque é a partir daí que vai se dar todo o resto, né? Ela diz que Deus é mudança e que a nossa realidade, o nosso mundo, ele pode ser moldado, que Deus é moldável. De certa forma, ela distancia um pouco essa ideia de Deus como sendo uma deidade, um ser divino, assim, aquela nossa imagem de um Deus mais pessoal, né, mais próximo da gente, na figura de um homem ou de uma mulher, enfim. E ela transforma isso numa coisa, num conceito um pouco mais amplo, né, universal. E aonde bota as pessoas numa posição de agir e não só de esperar que as coisas venham ou se resolvam, porque muito do que essa sociedade ali vive é isso, né, de ver as dificuldades, de ver que a coisa tá ficando cada vez pior e meio que se contentar, né, com essa ideia de que: "Ah, não, mas vai melhorar, vai voltar a ser como era", e ela começa a dizer: "Gente, não, não vai gente, não é assim que funciona, a coisa tá piorando". Então ela começa a tentar alertar as pessoas para tipo: "Vamos começar a pensar na possibilidade de ser invadidos e vamos começar a juntar recursos, e onde é que a gente pode estocar coisa e tal". E ela começa a assustar as pessoas. E aí tem um diálogo muito interessante do pai dela, que ele diz pra ela: "Filha, não é que eu não concorde com isso. Na verdade, eu acho que tu tá até sendo muito mais realista, né, esperta, de certa forma, tendo mais noção do que a maioria das pessoas. Mas as pessoas precisam de um conforto. As pessoas não podem ser assustadas porque elas debandam, elas ficam perdidas. E é aí que entra a fé, que entra a religião. Então, ele diz pra ela, seria mais útil até para esse teu plano, né, de tomar conta da comunidade, do que seria melhor para a comunidade, você passar a ensiná-las através de conceitos, como eram as parábolas realmente, né? Ao invés de só jogar a realidade na cara delas e assustar todo mundo, né? E aí ela começa meio que a fazer isso. E o que eu acho bem interessante aqui da história, e quando eu li a entrevista que tem no final aqui com a autora, que ela foi questionada sobre da onde ela tirou a ideia, né, para esse negócio para essa religião mesmo, da semente da terra, e eu achei muito legal de ver que foi mais ou menos o que eu estava entendendo enquanto eu estava lendo. Porque como eu sempre fui muito curiosa com mitologias e religiões, e já li um pouco de cada coisa, assim, eu gosto de conhecer de tudo um pouco, eu comecei a perceber que tem muito conceito de diversas religiões. Então tu pega um pouco da religião, da religiosidade iorubá, um pouco da questão egípcia, tanto que o livro que a Lauren escreve é o livro dos vivos, e ela diz que é para ser o oposto do livro dos mortos, né, dos egípcios, e enfim. Ela cria de fato essa religião e essa nova fé dela é o que vai ajudar ela no que está por vir. Porque, de fato, o maior temor dela se concretiza e ainda antes da metade do livro, os muros da cidade caem, por assim dizer, e ela se vê pela primeira vez do lado de fora, sozinha, de certa forma, e ela precisa se virar. E aí é onde ela vai quase numa peregrinação ali, subindo, ela tá no estado da Califórnia, ela vai subindo, subindo, ela tem uma ideia de chegar mais perto do Canadá. A gente começa a ver que não era só ali no estado dela, mas em todos os estados ao redor que a coisa tá difícil, né, a sobrevivência. E é interessante esse conceito de um Deus de mudança, porque já no início do livro, a única segurança que eles tinham, que era essa cidade, ela é quebrada. E aí tu é obrigado, tu é forçado a mudar. E a gente vai percebendo ao longo da história
que enquanto ela está em movimento, muitas vezes parece dar a sensação para ela e para o leitor de que ela está muito mais segura do que naquela inércia, naquele lugar parado, protegido, em que ela vivia até então. E aí, ao longo dessa caminhada, ela vai conhecendo outras pessoas, ela vai ajudando outras pessoas, as pessoas vão se aproximando dela e ela vai meio que evangelizando, catequizando de certa forma essas pessoas, dá para se dizer que sim, algumas com mais facilidade do que outras, né, mas a gente tem que entender aqui que tá todo mundo buscando sobreviver e buscando uma vida melhor, então algumas pessoas se juntam com ela por um tempo, outras ficam por mais tempo, porque eles veem nela essa figura de liderança, eles veem nela, e nesse pequeno grupo que vai se formando, uma forma mais fácil realmente de, sobreviver. E é a força da comunidade que vai dar força, né, para esse grupo continuar. E aí eu não vou dar mais detalhes para não estragar a experiência de ninguém, né, mas eu posso dizer então ainda sobre a leitura, que se você gosta de distopias, de personagens femininas fortes, se você gostou, por exemplo, de outro clássico, né, dentro desse gênero todo, que foi o Conto da Aia, eu acredito que você vai gostar muito de A Parábola do Semeador. Até porque ele é bem diferente de outros livros distópicos, principalmente os YAs que fizeram sucesso recentemente, essas trilogias, teve muita trilogia, né, de distopia até um tempo atrás, tipo Jogos Vorazes, Divergente, enfim. Ele é diferente desses outros no sentido de que ele não tem tanta ação. Ele é um livro que ele é narrado passo a passo, a cada nova dificuldade, descoberta que a Lauren vai fazendo, né? Então ela vai colocando tudo nos diários dela, o que ela tá sentindo e o que ela tá vendo. Então, não tem assim muita ação, não tem grandes plot twists, sabe, na história. É um livro que vai no tempo dele. Pra mim, até os primeiros capítulos eu estava bem curiosa para saber mais e mais sobre o mundo, mas eu estava achando ele um pouco lento. Mas é o ritmo, realmente isso faz parte da história, eu acho até para te colocar dentro desse sentimento de, ai, sabe, dá uma certa ansiedade na gente, mas imagina viver nesse universo se não ia dar. Enfim, gente, esse livro ele é assim, ele é uma distopia brutal, inclusive fica aí um alerta para alguns gatilhos, principalmente relacionados à violência, e violência extrema e de diversos, graus e tipos diferentes. Tem algumas descrições bem gráficas que podem ser um pouco incômodas para algumas pessoas. Eu, algumas vezes, eu ia ler um pouco antes de dormir, daí eu soltava e pensava, cara, acho que eu vou ter que pegar uma outra coisa para ler ao mesmo tempo, ou para dar umas pausas, sabe, porque estava meio desconfortável, meio forte realmente algumas vezes. E aí eu fui pegar, realmente eu peguei um outro livro para ler nesse meio tempo e achei que era uma coisa e era bem outra, inclusive é um livro que eu vou trazer aqui no canal ainda esse mês, se não no máximo no próximo, mas que foi assim, não foi a melhor decisão, porque eu peguei para dar ver se ficava mais light e no fim que eu acho que foi quase pior do que esse aqui. Mas enfim, concluí as 2 leituras, são 2 ótimos livros, por isso que estão aqui no canal. Mas assim, gente, apesar então de tratar desses temas difíceis, problemáticos e ter cenas, fortes, ele também é um livro, é uma história que trata de bondade, de fé e de esperança. E eu acho assim, é uma história, talvez, infelizmente, muito familiar para nós, no nosso contexto atual. E a Octavia, ela escreveu realmente no intuito de fazer as pessoas pararem para pensar para onde nós estamos caminhando, né? Com todas essas decisões que tomamos e que fazemos enquanto sociedade em relação ao nosso planeta, em relação à nossa relação com o outro, né? Todas os nossos caminhos, né? Onde é que isso vai dar? E ler isso aqui, ver que ela idealizou aqui como 2024, né, o início da história, e que a gente já tá quase ali e não tá assim ainda, né? Então, tipo, 2024 tá logo aí. Pode ser que 2024 a gente não esteja aqui, mas se continuar como tá, eu acho que 2030 é bem capaz, assim, não quero ser tão pessimista, mas, tipo, realmente te faz pensar, te levanta aí muitas questões, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que leiam o livro, conversem comigo aí embaixo, então, sobre todas essas grandes questões, né?
que esse livro traz, conforme eu falei. Se alguém já leu ou ficou a fim de ler, me fale aí, fico muito feliz de saber quando vocês já leram ou anotaram aí na sua lista de próximas leituras, né, depois de ver a resenha. E fiquem aí no aguardo da segunda parte do vídeo, na verdade não segunda parte do vídeo, né, na segunda parte da história, que eu pretendo trazer em breve, assim que eu finalizar a leitura da Parábola dos Talentos, que é a continuação deste aqui. É isso, gente. Um beijo no coração, se cuidem, até a próxima.